Olá, boa noite e a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo na palavra de Deus. Encontramos em 1 Samuel, capítulo 9, e o versículo de número 6. Assim está escrito: Porém, ele lhe disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Aqui está uma palavra registrada sobre um encontro que aconteceu com Samuel. Aqui está falando de Samuel. E o que ocorre é que Saul era o filho de Cis e o seu pai era criador de jumentas, e chegou uma certa ocasião, estas jumentas se perderam e o pai então ordenou a Saul que pegasse um dos moços e fosse procurar aquelas jumentas que estavam perdidas. E nós observamos, à luz do que diz a palavra de Deus, eles então saíram à procura daquelas jumentas para encontrá-la e trazer então de volta para o seu pai. E aqui nós encontramos no versículo 4 a trajetória que eles fizeram em busca destas jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo então eles à terra de Zuf, Saul disse ao seu moço, com quem ele ia: Vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Então vejamos aqui esse trajeto que aconteceu. Então eles passaram aqui por várias cidades, eles foram lá para as montanhas de Efraim, depois vieram à terra de Salisa, depois foram à terra de Saalim, depois passaram à terra de Benjamim, e por fim vieram à terra de Zuf. 5 locais aonde eles pensavam encontrar as jumentas de seu pai. Porém, uma procura em vão. Eles não encontraram nada ali. Então, Saul agora começou a preocupar-se, porque já fazia tempo que ele tinha saído da casa do pai com esta responsabilidade de encontrar as jumentas. Porém, até agora, ele não as tinha encontrado. E ele disse então àquele moço que eles deveriam voltar, porque o pai poderia agora deixar de preocupar-se com as jumentas para preocupar-se com o filho, dado a demora em retornar. Ocorre que o moço de Saul, ele certamente conhecia aquelas terras, sabia como as coisas eram por ali e tinha conhecimento de que ali, próximo a eles, morava Samuel. Samuel foi aquele filho que Ana pediu a Deus. Ela não tinha condições de gerar, mas pediu um filho a Deus e prometeu: se o Senhor me der um filho varão, eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Então, ela colocou o nome de Samuel e entregou ao Senhor. Samuel foi levado a ficar um tempo lá com Eli, até que Deus decretou o fim de Eli, por causa da desobediência, do afastamento da presença de Deus, e Deus então colocou Samuel como profeta, sacerdote e juiz. E ele começou a governar sobre aquele povo.
Samuel foi o último que Deus usou no governo da teocracia. Quer dizer, Deus governando sobre o povo através de um representante seu aqui na terra. Então, Samuel foi o último desta estirpe de homens que foram representantes fidedignos de Deus aqui na terra. E Samuel, ele viu o fim de Eli, certamente ele se precaveu disto, procurou ter uma vida correta, pura e transparente diante de Deus, para que ele não tivesse o mesmo fim que Eli teve juntamente com seus filhos. Então Samuel era realmente alguém de caráter, de testemunho, um homem de fibra, e era conhecido na localidade como um homem de Deus. Um homem de Deus. Olha que para a pessoa chegar a ser conhecido como um homem de Deus, deve haver elementos e aspectos na vida desta pessoa pelas quais os demais, ao observarem, possam identificá-lo como um verdadeiro homem de Deus. Hoje todo mundo quer ser homem de Deus, mas existe cada um aí que faz vergonha, mas querem ostentar o título de homem de Deus. Mas homem de Deus não é assim relaxado, misturado, contaminado. Homem de Deus é alguém sério, prudente, separado, comprometido com a vontade de Deus e está na contramão da sociedade, porque a sociedade está dominada pelo pecado, pela maldade. E quem quer servir a Deus em temor e fidelidade, ele precisa separar-se destas ações e não se deixar levar por elas, mas manter a sua vida intacta na presença de Deus. Não digo ausentar-se do convívio com as pessoas, mas das práticas que elas todos os dias repetem. Quer dizer, o comportamento delas. Quem tem o compromisso com Deus não pode imitar o comportamento do mundo. O comportamento do mundo é totalmente indecente, imoral, corrupto e contrário à vontade de Deus. Então, quem faz a profissão de ser fiel a Deus tem que saber que o caminho dele será um caminho diferente. Um caminho preparado pelo próprio Deus para que ele possa andar por aquele caminho observando as orientações de Deus. Como Deus falou através do profeta Isaías, dizendo: e os teus ouvidos ouvirão a voz do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. O caminho é reto, é para frente. E este caminho é o caminho que foi preparado por Deus, e o homem de Deus, ele está certamente aparelhado, os seus pés estão preparados para andar no caminho que Deus lhe designou. E com isto ele precisa abrir mão de muitas coisas que existem no mundo, mas que com relação ao homem de Deus não lhe faz bem associar com aquelas coisas, porque elas poderão comprometer a sua vida, o seu testemunho e a sua comunhão com Deus. Portanto, ele tem que escolher seguir fielmente ao Senhor, sem olhar ao lado às coisas que se apresentam como alternativas e como facilidades. O homem de Deus, não importa que ele tenha que passar, muitas das vezes, por um caminho espinhoso e difícil, mas é o melhor caminho pelo qual ele pode passar, sendo este caminho a direção e a vontade de Deus para a sua vida. O resultado que ele terá nesta travessia será um resultado excelente e permanente. Então aqui estava Samuel. Saul não conhecia a Samuel,
Mas o moço que estava com Saul, ele conhecia Samuel. Ele já tinha ouvido falar sobre Samuel. E o que ele ouviu a respeito de Samuel impactou o coração dele. E ele passou a considerar Samuel como realmente ele se identificava como um homem de Deus. Então, quando Saul disse, vamos embora, depois de muito tempo, sem nenhum resultado aparente com relação às jumentas, aquele moço disse assim. Porém, ele disse, ele quem? O moço. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia, vem, voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas ovelhas e se aflija por causa de nós. Porém, ele disse, ele quem? O moço de Saul. O que foi que ele disse? Bem, ele disse o seguinte, eis que há nesta cidade um homem de Deus. Ele não disse que havia vários, que em cada esquina havia um homem de Deus. Não, mas ele disse, há nesta cidade um homem de Deus. Provavelmente era o único naquela cidade. Era Samuel. E ele, Deus abençoe a irmã Rosângela Lins. E ele disse o seguinte, eis que há nesta cidade um homem de Deus e homem honrado é. Este homem tem uma honra em alta. As pessoas o conhecem e não há um testemunho contrário contra a vida de Samuel. Ninguém consegue apontar na vida dele uma atitude desagradável, decepcionante e vergonhosa. Não, ele é honrado. Ele sabe se portar de maneira prudente. Ele não vive com brincadeiras. Ele não vive de grupos. Ele não vive de apadrinhados. Ele tem contato com Deus. É a vida dele com Deus. Então diz aqui. E tudo quanto diz sucede. Olha a seriedade. Olha o peso que tinha na vida de Samuel. Tudo quanto diz sucede. Significa dizer que nenhuma das palavras que Samuel dizia caía por terra, ou não se cumpria. Tá vendo? Samuel falou e deu em nada. Não, o moço tinha convicção. Ele disse, tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. A palavra de Deus na boca de Samuel é a verdade. Era isso, em outras palavras, o que o moço estava dizendo. E ele então diz a Saul, vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então observe aqui, quando nós encontramos aqui, ele foi chamado de homem de Deus. Não são muitos na Bíblia que nós encontramos falando sobre homem de Deus. Mas existe alguns que a palavra de Deus relata, sendo homem de Deus. E se formos observar, não é o caso agora, folheando a palavra de Deus, nós vamos encontrar fulano de tal, homem de Deus. Fulano de tal, homem de Deus. Mas isto é um aqui, um ali, outro acolá. Então, são raridades. Homens de Deus, no sentido lato da palavra, é uma raridade. É quase que uma exceção nos nossos dias. É uma espécie de pessoas que estão caminhando para a extinção, dado a corrupção, a mistura, as inverdades que têm tomado conta dos corações, a busca por proveitos próprios, querer tirar interesse das coisas, tirar proveito próprio das coisas que são de Deus, porque eu sou homem de Deus, eu tenho direito, porque eu sou homem de Deus, eu posso. Não, o homem de Deus é aquele que diz, eu não tenho direito e eu não posso. O meu dever é servir a Deus. E o que compete a mim, Deus fará chegar a mim, sem que eu me mova e ocupe este, aquele ou aquele outro,
para trabalhar no sentido de que as coisas sejam favoráveis a mim. Não. Homem de Deus não se vende, não se corrompe, não se mistura. Homem de Deus, na expressão da palavra, ele é o que é. Ele não pode ter apego com nada e ele não deve estar preso com ninguém. Porque amanhã ou depois surge qualquer coisa, alguém vai dizer, o homem de Deus não pode falar isso porque eu sei de coisas dele que se eu disser, aí sabe o que é, né? Samuel não tinha nada disso. Ninguém tinha nada que dizer de Samuel. Então, quando eu olho aqui em Êxodo, no capítulo 18, o versículo 21, foi um conselho que Jetro, o sogro de Moisés, deu para ele quando foi visitá-lo. E Moisés ficava da madrugada até o anoitecer, atendendo o povo, era queixa, era reclamação, era lamentação, era problema, e Moisés sozinho fazendo aquilo. E o sogro diz, não, desse jeito você não vai resistir, você não vai aguentar. Logo, 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 você vai definhar e vai morrer. A carga está muito pesada para você. E deu a ele um conselho, que ele separasse, escolhesse alguns homens para que o ajudasse naquele trabalho. E no capítulo 18 de Êxodo, versículo 21, ele diz, e tu dentre o povo, dentre todo o povo, procura. Olha, procura. Quando a palavra fala procurar, é porque não está acessível, não está à mão, não existe de baseada. Procurar significa prudência, diligência, cuidado. Isso leva tempo, tem que observar, tem que provar, tem que ter o discernimento do caráter para ver se aquilo não é somente uma coisa aparente, mas se é algo que procede do coração. Então ele disse, procura homens capazes. Primeiro, que fossem capazes, que tivessem a capacidade. E quem dá a capacidade é Deus. Nós, de nós mesmos, não somos capazes de coisa alguma. Paulo escrevendo diz, mas a nossa capacidade vem do Senhor. Então Deus capacitou Samuel. Ele foi capacitado pelo Senhor. Tementes a Deus. Samuel era alguém que temia ao Senhor. Havia temor de Deus no coração dele. Terceiro, homens de verdade, que falassem somente a verdade, nada além da verdade. E aqui diz, tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. O que quer dizer isso? Ele fala só a verdade. E quarto, que aborreçam a avareza. Samuel não era aquele que quando a pessoa chegava diante dele, e ele era um instrumento usado por Deus, e depois de dar o direcionamento, a palavra de Deus para a pessoa, ele chegava à pessoa e dizia, agora você abençoa o profeta, manda aí uma bênção para o profeta. Não, Samuel não tinha esses teatros, não. Não tinha esse mau costume, essa mão manchada, esta mão cheia de cola, para tudo atrair para si. Não, ele não tinha isso. Ele aborrecia a avareza. Então aqui nós encontramos que o moço de Saul, ele conhecia tudo isto a respeito de Samuel. Ora, e como é que ele conheceu tudo isso? Isso não conhece da noite para o dia. Isso leva tempo. E certamente na redondeza, na cidade, por onde Samuel morava, por onde ele se locomovia, porque ele saía, ele fazia um circuito ali por aproximadamente umas 3 cidades, eu não me lembro de cabeça agora o nome, que ele ia julgar em cada cidade em determinado tempo e depois voltava para o lugar aonde ele residia. Mas em nenhum desses 3 lugares as pessoas tinham o que dizer contra Samuel. E veja bem, só adiantando aqui um pouco. Quando chegou o tempo de Deus atender o povo, que o povo não queria mais
ser dirigido por Deus. Queria um rei conforme as outras nações. Por isso que eu disse que Samuel foi o último representante de Deus no governo teocrático. Ou seja, Deus governando o povo através de um homem submisso à sua vontade. O último foi Samuel. E depois, então, chegou Saul. E quando chegou Saul, o Senhor Deus disse que aquele povo havia escolhido Saul para ser rei. Infeliz a escolha do povo. Escolheu Saul porque ele era maior do que todos, ele era bonito, ele tinha aparência, mas essas coisas não põe na mesa. E pagaram um preço por isso. Depois Deus terminou dizendo, eu dei um rei na minha ira e tirei do meu furor. Aí Deus colocou então Davi e deu seguimento. Mas Samuel, então, ele falou com aquelas pessoas e colocou diante deles, dizendo para que testemunhassem contra ele de quem ele havia pego a prata, o ouro, ou o que quer que seja, o que foi que ele realmente tinha pego das pessoas. E eles disseram, em alto e bom som, nada. Samuel nunca pegou nada de ninguém, nunca viveu à procura de benefício pessoal. Ele serviu ao Senhor com integridade. Então, foi isto o que ele disse, porque aquele povo estava, então, escolhendo agora um outro rei para segui-lo. Mas aqui nós observamos, neste sentido aqui. Então, o moço foi lá e disse para Saul, vamos lá, vamos agora. Ele vai mostrar o caminho. Ele tinha certeza que Samuel tinha de Deus uma direção para eles. Saul já estava perdido, exausto, cansado, desanimado, queria voltar, medo do pai, agora preocupar-se com ele. O moço disse, não, nesta cidade, já que nós estamos na cidade, aqui tem um homem de Deus, vamos até lá. E veja, não precisou marcar uma audiência com o homem de Deus. Olha, avisa lá, manda um mensageiro lá, avisa o homem de Deus, quando é que ele pode nos atender? Nós estamos precisando de uma orientação. Veja quem são os segurança, os que estão ao lado do homem de Deus, conversa com eles, vê se eles facilitam para a gente falar com o homem de Deus. Não. Samuel não tinha nada disso. Samuel estava à disposição. Tanto é que eles foram à casa de Samuel sem aviso prévio. Hoje, para você ir à casa de alguém, você precisa ligar, você precisa marcar, você precisa avisar. A pessoa quer saber o que você vai fazer na casa dele, qual é a mensagem que você tem, quanto tempo você vai demorar. E dependendo da coisa, ele diz, olha, eu não tenho tempo, eu não estou disponível. E lhe fecha a porta. Hoje é assim. E isto, inclusive, no meio de grande parte das lideranças. Mas quando é algo que lhe é conveniente, é do seu interesse, não precisa marcar a agenda. A porta está sempre aberta. Mas para quem tem uma necessidade, precisa de uma orientação de Deus, olha, eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo para você agora. Eu tenho muito trabalho para fazer. Pois é, trabalho com caráter pessoal, benefício próprio. Samuel não. Samuel, a pessoa chegou lá, podia chegar que hora fosse, de manhã, de tarde, de noite. Eles não iam se surpreender com Samuel. Ora, nós chegamos numa hora que Samuel não esperava, e olha como é que está Samuel. Não. Quem tem compromisso com Deus, ele não fica preocupado. Olha, eu não posso fazer isso porque vai chegar pessoa aqui, pode chegar alguém ali, e fica aí atento. Se chegar, você já me avisa logo. Não traz direto aqui não, mas me dá um aviso para eu me preparar. Samuel não tinha isto. Eles chegaram lá e quando bateram, Samuel atendeu. Diferente dos nossos dias, né? Uma vergonha para nós. Pois é.
Exatamente isto. Então, ele chegou lá. E Saul disse para o moço, olha, se nós formos lá, o que é que nós vamos levar para o homem de Deus? O que nós vamos levar para o homem de Deus? Saul tinha o pensamento de que para ir ao homem de Deus, precisava levar alguma coisa. Daí surge o costume que hoje as pessoas exigem que quando você vai falar com eles, você tem que levar um presente, porque o presente cega a visão. E ele vai dizer o que você quer ouvir, não o que você precisa. Essa é a diferença. Então, eles foram lá. E o moço tinha o que lá? Ele tinha pão no alforje. Quer dizer, o pão acabou-se e não tinha nem o presente, não tinha nada. Mas o moço do homem de Deus tinha lá alguma coisa. Não que Samuel exigisse, mas eles, de boa vontade, estavam disponíveis a fazer isso. Isto é válido. Pessoa de boa vontade, sem ser constrangido, sem ser exigido e sem ser pedido às pessoas. A pessoa vive na sua vida. Deus usa a quem Ele quer. Pois bem, eles foram lá e o profeta Samuel atendeu a eles. E veja, quando eles chegaram lá, diz aqui, então disse Saul ao moço, bem dizes, vem, pois, então vamos. E foram à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo pela subida da cidade, acharam as moças que saíam a tirar água e disseram-lhe, está cá o vidente? Elas responderam e disseram, sim, eis que aqui o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje ele veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Ele estava naquela cidade naquele dia. E veio com uma missão de oferecer o sacrifício juntamente com o povo. Então, entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha. Veja o respeito que eles tinham por Samuel. Porque ele é o que abençoa o sacrifício. E depois come os convidados. Subi, pois, agora que hoje o achareis. Então subiram à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. E o Senhor revelara ao ouvido de Samuel, um dia antes de Saul chegar. Não foi Saul chegar e Samuel disse, aguarda um pouco, Saul, porque eu vou consultar ao Senhor. Não. As coisas de Deus não é assim. Um dia antes, Deus já tinha dito a Samuel o que ia acontecer no dia seguinte. Olha a deferência, não é diferença, é a deferência que há no homem de Deus. Seguinte, ó. Porque o Senhor revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo, amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou até a mim. E foi isto o que aconteceu. Chegou lá, Samuel disse a ele o seguinte, fica hoje e amanhã vocês retornam. E eles passaram a noite ali com Samuel. Ficaram ali e Samuel disse o seguinte, quanto às jumentas de teu pai, não precisa mais se preocupar, porque elas já foram encontradas. E assim aconteceu a coroação de Saul como rei de Israel. Mas o que interessa a mim não é Saul e a sua coroação. O que interessa a mim aqui é o testemunho de Samuel. Samuel, homem de Deus. Ele era conhecido na redondeza como um homem de Deus. Honrado, verdadeiro, sincero, prudente, temente a Deus, capaz e que aborrecia a avareza. Este era o caráter de Samuel. Ó, quanto nós precisamos hoje, nos nossos dias, de um homem de Deus, à semelhança de Samuel, que tenha contato, intimidade direta com Deus, que fale o que Deus manda,
não que as pessoas querem ouvir. Este homem, ele faz falta nos nossos dias, e muita falta. Pela falta de homens de Deus entre nós, é que as coisas estão caminhando ladeira abaixo. Lamentavelmente, a falta de homem de Deus. Não o título você acha aí aos milhares. Quem é homem de Deus? Eu sou homem de Deus. Mas quando você vai ver a vida, você diz, não tem nada de homem de Deus. É simplesmente querer barganhar com as coisas de Deus. Mas Samuel dá-nos uma lição. Uma vida íntegra. Uma vida ilibada. Uma vida limpa. Uma vida não comprometida com nada deste mundo, mas uma vida separada para Deus. Não havia peso na vida de Samuel, no sentido de prendê-lo e limitá-lo na sua ação. Não, ele era livre na presença de Deus para exercer o que Deus lhe confiou. A tarefa de sacerdote, juiz e profeta. Ele foi feliz nesses três aspectos, como profeta, como juiz e como sacerdote. Não houve nada que alguém diz, olha, mas ele aqui, como profeta, ele errou aqui. Como juiz, ele foi injusto ali naquele julgamento. Não, não tem esse testemunho de Samuel. Quando ele perguntou às pessoas, eles então disseram a ele, você não pegou nada de ninguém. E nós dependemos que você não cesse de orar por nós. Nós dependemos e precisamos da sua oração. E assim tem acontecido. Este Samuel viveu a sua vida na presença de Deus, de tal forma que as pessoas o conheciam de longe, sabiam por onde ele andava. A trajetória de Samuel não era oculta. Existem pessoas que você não sabe por onde anda, não sabe onde mora, você não sabe nada da pessoa, você só encontra ela naquelas reuniões. Partiu dali, o que você conhece a respeito de fulano? Nada, só conheço aqui. Saiu daqui, a gente não tem nenhuma informação, nenhum conhecimento. Samuel não, se deixava conhecer. E o povo o conhecia. Tanto é verdade que o moço de Saul conhecia. Ele disse, há nesta cidade um homem de Deus. Oh, quão bom seria se hoje nós tivéssemos este homem de Deus entre nós. Nós precisamos clamar a Deus. Deus pode levantar um homem dele que esteja disponível a estar na vontade do Senhor. Este homem certamente faria entre nós uma diferença muito grande, porque do jeito que está, que a coisa está caminhando, nós estamos discernindo um futuro turvo, escuro, perigoso. E isso não é bom. Não é bom. Nós precisamos ver lá no futuro uma luz que alumia, ainda que seja em lugar escuro, mas ela está dando o prenúncio que a alva, que a aurora, o raiar do dia, logo vai chegar e tudo será claro. Este homem de Deus seria alguém a quem Deus usaria nesta condição. Então diz, há nesta cidade um homem de Deus. Que eu e você, que cada um de nós, possamos ordenar a nossa vida no propósito, na vontade de Deus e segundo a sua palavra, para nos colocarmos nas mãos do Senhor
e deixar Ele usar-nos da maneira como Ele quiser e aonde quiser. E que nós nos demos por satisfeito unicamente por Deus usar de graça e misericórdia e nos usar. E nunca tirar proveito pessoal daquilo que é de Deus. As coisas santas não podem ser corrompidas pela minha avareza, pela minha ganância, pelo meu desejo de possuir e abraçar as coisas que não me pertencem. Eu preciso estar na direção de Deus. Se eu tiver alguma necessidade, não é preciso constranger alguém a vir ao meu encontro. O próprio Deus me conhecerá e saberá da minha e da tua necessidade. E Ele nos dará o necessário quando for preciso. Então, eis que há nesta cidade um homem de Deus. Hoje faz-nos falta um homem de Deus. Mas oremos para que Deus levante-o e que ele seja a semelhança de Samuel, alguém diferenciado, que possa viver realmente para Deus, em favor do povo de Deus. Aqui está, para nós, uma reflexão que exige pensar e agir. Não é só pensar, é pensar, analisar o quadro que nós estamos vivendo atualmente e o que precisamos fazer. Deus espera de mim e de você este posicionamento, esta decisão. Sigamos e tomemos o posicionamento diante do Senhor e veremos como mudará completamente a nossa vida e o nosso elo de comunhão com Deus, como aprofundará o nosso contato com Deus e a revelação, o descobrir de Deus na nossa vida será algo admirável. Querendo Deus, amanhã retornaremos.